Está no ar o 3F Talks, um podcast by Fenas Bach. Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do 3F Talks, o podcast by Fenas Bach. A Fenas Bach é a Federação Nacional de Associações de Servidores do Banco Central. A gente trabalha com inovação, a gente acelera o mercado financeiro em direção a um futuro mais sustentável, que é a nossa pauta que estamos aqui hoje para falar. Eu sou a Natália Braulio, eu sou especialista em finanças sustentáveis da Federação e hoje eu estou aqui com o meu convidado Eduardo para a gente falar sobre florestas. Então, um dos Fs do 3F a gente vai explorar. Eduardo, conta um pouquinho para a gente o que você tem feito no dia a dia profissionalmente que traz você aqui com essa pauta tão bacana hoje. Legal, prazer. Muito obrigado, Natália, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Eduardo, sou engenheiro ambiental, mestre em agroecossistemas e MBA em gestão empresarial pela FGV. Hoje eu estou como especialista em carbono e bioeconomia pela Fundação CERT, então ali no Centro de Economia Verde da Fundação CERT a gente tem esse grande projeto que é a plataforma Jornada Amazônia, onde a gente está trabalhando com empreendimentos inovadores na bioeconomia florestal da Amazônia, então a gente pode depois falar um pouquinho melhor sobre essa atuação, assim como a Jornada tem trabalhado. E eu também sou fundador de uma startup de recuperação de áreas de pastagem degradada que se chama Rebrotar. Bacana. De novo, a pessoa certa para falar sobre o assunto. Bom, esse episódio 3, então, Eduardo, a gente vai falar sobre a economia da natureza, né? Por muito tempo, Floresta em Pé foi vista como entrave ao desenvolvimento, mas hoje os dados e os negócios já contam outra história. A Floresta em Pé, ela tem valor e, mais do que isso, ela cria valor. No episódio de hoje, a gente vai mergulhar nessa nova economia que vai falar de biodiversidade, de serviços ecossistêmicos e dos saberes locais que estão redefinindo o que é um modelo de negócio inteligente. Pauta maravilhosa, eu adoro. E eu queria começar perguntando para você o que é a economia da natureza. Vamos começar do começo, né? O que significa economia da natureza? Como é que ela se diferencia da velha lógica extrativista? Legal. Eu acho que quando a gente fala de uma nova economia da natureza, basicamente a gente está dizendo respeito a reconhecer que as florestas, os ambientes naturais, eles têm valor econômico intrínseco. Toda a economia, na verdade, de alguma forma, direta ou indiretamente, depende dessa capacidade de renovação de recursos e de bens que os ambientes naturais e as florestas nos prestam. E eu acho que aí tem um aspecto até que precede isso, que é legal a gente falar, de que independente da gente conseguir mensurar ou atribuir valor econômico e financeiro para esses ambientes naturais e para as florestas são sistemas vivos, né? As florestas, elas têm valor intrínseco, então elas são casa de uma infinidade de formas de vida diferentes, de povos, de culturas, elas são uma coisa extraordinária, né? Quando você visita um ambiente natural, quando você caminha numa montanha, quando você visita uma floresta, é algo que a gente não consegue tangibilizar aqui numa definição conceitual, numa narrativa. Então, você precisa viver, experienciar para reconhecer isso. Eu acho que, especialmente a gente que vive muito nesses contextos urbanos, a gente acaba se desconectando um pouco dessa dimensão e que é muito importante da gente trazer... antes de aí entrar no mérito de o valor quanto econômico vale, que a floresta tem, o quanto ela vale, exatamente, que eu acho que é uma abordagem super válida, né? Mas que ela está justificada por conta dos sistemas culturais, socioeconômicos que a gente desenvolveu nessa nossa sociedade, né? Que, enfim, globalizou o mundo. Mas os ambientes naturais precedem isso e, enfim, a gente tem uma interdependência, né? Uma correlação, assim, além do que a gente pode imaginar. Então, é isso. É um repositório de bioativos, de coisas que a gente nem descobriu ainda para conseguir precificar e, mesmo que a gente conseguisse, acho que tem esses outros valores, camadas que precedem isso. Mas, pensando no que a gente tem entendido como essa nova economia, né? Que faz parte de uma transição, acho que envolve outras camadas de mudança do clima, transição energética. Vários fatores puxando, né, essa exatamente. nova... E essa dimensão de capital natural, eu acho que tem dois grupos que a gente pode separar para avaliar, que uma é a dimensão econômica da floresta e outra uma dimensão financeira. E esses conceitos, eles estão intimamente ligados, vamos dizer assim, mas dizem respeito a coisas diferentes. Então, quando a gente olha para
dimensão econômica, eu acho que existe tudo aquilo que não está precificado, tudo aquilo que não está internalizado nas nossas economias, né? Então, as florestas, como um ambiente natural, elas prestam uma série de serviços que são de polinização, de ciclagem de nutrientes, de ciclagem da água, sequestro de carbono, estocagem de carbono, e tudo isso possui uma correlação econômica com os nossos sistemas produtivos, né? Sem entrar no mérito de usos recreativos, religiosos e toda essa outra camada também que a gente estava discutindo. E aí, um dos pontos que eu acho dentro dessa dimensão econômica é que tem um desafio enorme da gente conseguir quantificar qual que é esse valor, na verdade. Porque você pode olhar isso para... Desses serviços, né, que a floresta está prestando, dessa base, né, para a gente produzir todas as outras coisas, né? Exatamente, porque cada um desses serviços você pode olhar para ele de diferentes formas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de regime de chuvas... A floresta amazônica, ela coloca na atmosfera, mais ou menos por dia, algo em torno de 20 bilhões de toneladas de água. Então, o rio Amazonas, ele despeja despeja no mar, aliás, 18 bilhões de toneladas de água por dia, né? Então, isso vem, inclusive, de uma entrevista que eu escutei do Tasso Azevedo, que é uma das grandes autoridades em florestas no Brasil, e também está por trás da plataforma Map Biomas, né? E aí ele traz esse exemplo para tentar fazer uma correlação que se a gente toma a capacidade das florestas de colocarem vapor de água na atmosfera, que é responsável por uma grande parte das chuvas, né, que abastece a região centro-oeste, inclusive região sudeste e sul do Brasil, gerando irrigação agrícola, enchendo o reservatório de usina hidrelétrica, se a gente precisasse fazer isso com energia para evaporar a água que está sendo colocada pela floresta, a gente precisaria de 6 meses de toda a energia global para conseguir botar... Para fazer o trabalho da floresta. Que a floresta faz em um dia. Em um dia. Então, ele traz uma cifra ali que é da ordem de $1 trilhão, se eu não me engano, para poder fazer isso em um dia, né? Uhum. E aí, isso teria um valor de 3 vezes o PIB global no ano. Então, assim, isso é um valor que não nos ajuda, digamos assim, a realmente... Ok, mas como que a gente traz isso para dentro das economias e traz isso para dentro da realidade, né? Então, você, enfim, tem formas de olhar por custo de oportunidade. Existe um conceito que é o do custo social do carbono, que está relacionado, por exemplo, a quanto uma tonelada de carbono emitida, que tem muito nas florestas, né? Seja quando ela é desmatada ou quando ela está ali de pé sequestrando carbono. Quanto essa tonelada causa em prejuízo para a sociedade por conta da mudança do clima ao ser colocada na atmosfera. E a gente tem essas cifras, olhando por diferentes perspectivas. Por exemplo, o Banco Mundial publicou um estudo recentemente, onde ele estima que a floresta amazônica conservada tem 7 vezes mais valor econômico do que se ela fosse substituída para outros usos agropecuários tradicionais. E aí eles vão olhar para isso sob uma determinada ótica, ali avaliando de diferentes maneiras a questão do carbono, da água, né, e da biodiversidade. Mas já está sendo contabilizado, né? Já temos números, né, a respeito. E você tem metodologias para isso, mas é uma coisa que você pode avaliar de diferentes maneiras e não necessariamente elas nos ajudam a traduzir de fato como esse valor pode ser incorporado, como a gente pode remunerar esses ambientes e trazer isso para uma economia real, né? Uhum. Tem um estudo da PwC que recentemente também foi publicado, onde eles mostram que 55% do PIB global depende de capital natural, depende de ambientes naturais, e que mais da metade das empresas de capital aberto listadas nas maiores bolsas de valores do mundo têm riscos materiais associados à natureza. Então, eu acho que já existe uma compreensão, digamos assim, sobre a natureza, ok, ela tem esse valor. E independente da gente conseguir quantificar isso e como a gente faz, a forma como a gente aborda, a gente sabe que existe, e o fato é que isso não está internalizado ainda nas economias, não está precificado, a gente não tem conseguido bons mecanismos para remunerar conservação de florestas e nem modelos de desenvolvimento ainda que consigam se aliar a esses ambientes naturais, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que isso que a gente está... O título do episódio, né? A gente entender que a floresta em pé hoje, ela não tem mais essa conotação de entrave para desenvolvimento econômico, né? A gente já tem ativos que estão sendo valorizados e que antes eram invisíveis ao mercado financeiro. Você concorda com isso? Sim, concordo, e eu acho que aqui é justamente onde entra essa camada do valor financeiro das florestas, porque aí a gente vai ter
Outro elemento que eu acho importante, que é essa forma de como a gente tem sido, então, capaz, quais são as experiências que a gente tem sido capaz de conseguir tangibilizar valor financeiro para a floresta a partir desse valor econômico, sejam com esses mecanismos e ativos, sejam com iniciativas, né, e modelos de negócio. Então, por exemplo, nessa camada, quando a gente fala dos serviços ecossistêmicos, tem essas coisas que às vezes são um pouco mais difíceis de você conseguir estimar, né, de uma maneira robusta e que tem ali um intervalo de confiança, como, por exemplo, serviços de polinização. Eles acontecem de uma maneira muito difusa, né? Então, quem poderia receber, quem vai pagar por esses serviços. Mas, em outros casos, por exemplo, a importância que um ambiente natural tem para conservação e fornecimento de água limpa, isso é algo que a gente já tem diferentes experiências no mundo, como o caso de Nova York, teve um grande movimento lá de recuperação de bacias hidrográficas para preservação de mananciais e abastecimento público. E a gente tem também, aqui no Brasil, algumas experiências de PSA, não são tão difusas assim, mas justamente companhias de saneamento que pagam pela preservação de um manancial, de uma bacia hidrográfica, porque isso faz mais sentido, inclusive econômico e financeiro, do que você ter que descontaminar depois aquela água numa estação de tratamento. Porém, esses vários outros serviços, né, como, por exemplo, a gente pega essa questão de preenchimento dos reservatórios, de irrigação agrícola, isso a gente ainda não consegue internalizar, mas está claro que, pelo contrário, né, a floresta ela não é um impeditivo, uma barreira ao desenvolvimento, ela é uma fundação de suporte justamente ao desempenho, na verdade, econômico de uma série de atividades e setores, né? E aí, trazendo daí dessa perspectiva, porque aí são outras formas como a gente tem como analisar essa questão da dimensão econômica e financeira da floresta, teve um outro estudo que foi publicado pela TNC, pela Natura e pelo BID, que estima que só no estado do Pará, até 2040, produtos da bioeconomia compatíveis com a floresta poderiam acrescentar 30 bilhões de dólares anualmente para a economia do estado. E quando a gente olha para o potencial de exportação de 43 produtos, isso é uma cifra da ordem de 120 bilhões de dólares. São sempre cifras muito significativas, né? Sempre um movimento grande de dinheiro, né? Atrelado a essas questões, né? Muito grande. Você vê, a gente está falando aqui de cadeias produtivas concretas e somente no estado do Pará. Então, isso já ajuda um pouco a aterrissar essa questão de um valor conceitualmente um pouco abstrato do que é um valor de um serviço ecossistêmico para um valor financeiro, de fato, de uma cadeia de produção de bens. Que o mercado financeiro consegue digerir, consegue trabalhar e consegue movimentar esse capital para onde tem que movimentar, né? Exatamente, consegue te ajudar a aterrissar um pouquinho melhor essa realidade. Porém, existe um desafio ainda quando a gente fala justamente dessas cifras enormes e que a gente às vezes gosta, inclusive, de falar delas, mas que é uma distância muito grande da realidade de quem está na base das cadeias produtivas para essas cifras que a gente está discutindo, né? Então, teve uma experiência que me marcou muito quando eu fui a primeira vez para Manaus. Eu visitei uma feira de negócios comunitários da Fundação Amazônia Sustentável. E lá tinha um apicultor que ele é de um distrito que chama Balbina, de Presidente Figueiredo, né? Fica mais ou menos umas 3 horas ali de Manaus. E ele era a única pessoa da comunidade que trabalhava com a produção de mel de abelhas nativas e exóticas. E ele disse que os vizinhos do entorno, na verdade, eles derrubavam floresta para fazer carvão. Então, você veja, né? Você tem ali toda uma potencialidade, uma diversidade de bens, serviços que a floresta está prestando, mas você... No mesmo lugar, você tem o oposto. O oposto. Então, claro, né? Você tem uma questão ali que são os recursos, né, culturais e materiais ali que você tem historicamente, a maneira como uma pessoa consegue tangibilizar algum valor a partir da floresta acaba sendo esse uso de baixíssimo valor agregado. Então, eu acho que por isso é importante a gente pensar de que maneiras a gente pode incentivar e criar condições para que justamente lá na ponta, né, essas pessoas que têm uma interação direta com a floresta, que estão nesses ambientes, consigam promover e se beneficiar de usos mais sofisticados, digamos assim, que a gente sabe que a floresta permite. Até porque a gente teve agora um dado publicado que analisou 6 milhões de hectares, mais ou menos, de vegetação secundária na Amazônia. E então a vegetação secundária é aquela floresta que
deixou de ser floresta em algum momento e agora está se recuperando, né? Ah, entendi. E mais de 70% dessas áreas, elas não têm aptidão agrícola. Então, você tem uma questão ali que é, de fato, assim, um baixíssimo aproveitamento que não justifica, inclusive, ainda que tivesse, né, assim, numa balança ali, sentido você substituir floresta por algum outro uso, na verdade você não consegue ter um uso que vale a pena, que consiga realmente extrair um valor nem perto do que aquela floresta conservada poderia oferecer, né? Então... Deixa eu te interromper, Eduardo, porque eu acho que tem um ponto interessante aqui nessa conversa, que é... essa parte que você falou de na ponta, né? Quem tá lá na floresta lidando com essas questões econômico-financeiras ali da região, como que esse conhecimento, esse know-how, esses recursos chegam até essas pessoas para que, enfim, essa extração de valor seja de forma adequada, seja de forma sustentável, né? E isso é uma discussão também que acontece muito no mercado financeiro. A gente tem agora, esse ano, COP no Brasil, né? E ano passado já tiveram questões financeiras, de financiamento, de volumes, né? De ordem de volumes. E outra questão muito debatida e questionada é como esse recurso chega lá onde tem que chegar, né? Aí você sai das grandes cifras, que é o que a gente está falando, como que isso chega ali no pequeno negócio, no pequeno produtor. E isso é um grande desafio. Desafio dentro dos países, desafio dessa conexão de dinheiro entre países. Então, os países mais desenvolvidos direcionando dinheiro para os países que estão em desenvolvimento. E aí a gente traz para a nossa realidade brasileira, que é um país continental, cheio de floresta, cheio de oportunidade para essa economia da natureza. Isso tudo para eu te perguntar, só para eu não perder o gancho, que é o que você vem percebendo da sua experiência que o mercado financeiro, esses decisores, né, de alocação de recursos, o que eles precisam aprender ou desaprender para que a gente consiga movimentar, né? E concretizar e aterrizar, como você falou, essas questões financeiro-econômicas para o dia a dia mesmo, para a alocação real de recursos. Tá. Eu acho que, enfim, tem uma questão que é essa internalização, né? Assim, de risco associado à supressão de ativos ambientais, né? Ou de, enfim, degradação, quando você fala de, seja um desmatamento florestal ou emissões de carbono, eu acho que ainda não está sendo devidamente incorporado nas análises de risco de crédito, por exemplo, das atividades que esses agentes financiam. Então, claro, existe uma camada que é importante, sim, do ponto de vista de financiamento dos negócios que regeneram esses ambientes, ou que contribuem para a manutenção desses ambientes, mas, sobretudo, eu acho que uma das principais questões que o mercado financeiro precisa olhar é o impacto que as carteiras de clientes e de projetos que eles estão financiando representam enquanto ameaça para esses ambientes que a gente justamente agora já tem recurso suficiente para entender que desempenham um papel importante para a estabilidade econômica como um todo. E aí, quando a gente olha para essa outra dimensão, que é justamente de financiamento dos negócios, Isso. Eu acho que aqui tem um ponto que é entender um pouco a realidade e os desafios, as particularidades e nuances que negócios que trabalham nesse setor, né, tem em relação a negócios tradicionais, né? Então, os desafios que existem em relação à infraestrutura, por exemplo, em regiões de floresta tropical, os desafios que você tem operacionais relacionados a projetos de restauração, você tem uma série de valores ali ambientais, de impacto ambiental positivo sendo gerado nessa lógica, que também contribuem para esse valor econômico de serviços ecossistêmicos, que acabam, às vezes, sendo negligenciados. Você vai olhar predominantemente para os indicadores financeiros, né? Então, que já são tradicionais, né? Porque todo mundo já entende, todo mundo já sabe fazer a conta, né? Entender o retorno. Eu acho que também está muito relacionado com a novidade, vamos dizer assim. Tem muita gente que fala, sustentabilidade não é novidade. Efetivamente não é novidade, os estudos não são novidade, mas
a concretização, né, como você diz, trazer para a economia real, eu acho que é um movimento que a gente está vivendo agora, né? Me corrija se eu estiver errada, né? Não, eu acho que sim, é um movimento muito recente, ele vem ganhando alguma tração, assim, mas é efetivamente muito recente e, de fato, né, você acaba olhando para esse novo perfil de negócios que lida com uma realidade muito mais complexa e multifacetada do que, né, uma economia tradicional, digamos assim, de centros urbanos, de ecossistemas de inovação muito maduros, e você tenta encaixar eles dentro daqueles frameworks, dentro daquelas regras que são as com quais você já está trabalhando, né? Então, se você quiser trabalhar por uma ótica de retorno de investimento, de payback, de como você avalia encaixar outros negócios... a bolinha no quadradinho, né? Exato, Não então... encaixa, né? Exatamente. Então, precisa de um olhar diferenciado que comporte a realidade desses negócios. Mas eu queria pegar um gancho no que tu falou antes sobre essa visão da floresta como uma barreira para o desenvolvimento, né? Porque, na verdade, isso justamente ela está mais presente do que a gente imagina, não só a nível, por exemplo, de macroeconomia e de grandes agentes e políticos influenciadores, mas também é uma percepção que, de alguma maneira, está internalizada na ruralidade brasileira, né? Então, por exemplo, os ambientes rurais é de fato onde estão as nossas florestas e, para além das áreas públicas, os proprietários desses ambientes são quem efetivamente está protegendo e guardando esses remanescentes de APP e de reserva legal. Ou não estão, né? Ou não. Essa né? é a escolha, né? Existe uma grande questão em relação, por exemplo, ao desmatamento ilegal, grilagem de terras aqui, que também acho que é uma das componentes justamente dessa visão. Mas... de uma maneira, isso a gente consegue perceber porque eu acho que existe uma parte, pelo menos, assim, desse entendimento que ele está fundamentado numa percepção justa, digamos assim, legítima, que, historicamente, o desenvolvimento na ruralidade brasileira sempre esteve, ou por muito tempo, esteve associado justamente à substituição das florestas por espaços de produção, né, agrícola, e muitos deles em monocultivo. Porém, ainda assim... Embora alguns produtores consigam hoje reconhecer que sim, as florestas, por exemplo, desempenham um papel importante em relação à regulação de chuvas, às vezes tangibilizar isso com aquela própria área que ele tem dentro da fazenda, né, uma APP, uma reserva legal, acaba sendo um obstáculo, porque na verdade muitos produtores vão entender isso como um passivo, né, assim, uma área que ele tem que dar manutenção, que custa dinheiro, que tem que pagar imposto, mas ele não tem ali, tem essa ideia de que não se pode mexer. Exato, né? Então você não tem... que eu ganho com isso, né? Preservando essa parte aqui da minha terra, eu tô deixando de produzir na cabeça, né? Exatamente. No modo tradicional. E você presta, claro, é um benefício que ele também recebe é um benefício que ele também recebe para ele próprio. Vou tentar reformular isso aqui. Mas eu acho que a manutenção dessas áreas também é revertida para ele como um benefício próprio, mas ele está prestando também esse serviço para toda a sociedade e muitas vezes sendo onerado por isso em vez do contrário, né? Mas eu acho que assim, é possível compreender ainda essa perspectiva. Mas a gente tem, por exemplo, o que a gente comentou, que é uma questão da ilegalidade, do crime organizado, que não está necessariamente preocupada se é uma questão que faz sentido do ponto de vista econômico, de desenvolvimento. Eu acho que aí acaba sendo uma outra seara de como a gente precisa combater essas questões, né? Mas pelo menos se a gente consegue atuar e trabalhar no que está dentro, né, das permissões, da legalidade, acho que a gente está indo além, né, Eduardo? A gente está falando de como esse valor ele é gerado para quem está ali. Né? Para quem está na ponta. Como é que isso agrega patrimônio ao proprietário daquela terra, preservando floresta, né? Exatamente. E eu acho que isso envolve um trabalho importante de agentes que eu quero também abordar, mas só para a gente ter uma dimensão, por exemplo, da importância que representa a gente ter o cuidado com esses ambientes, né? Então, a gente está tendo agora a segunda quebra sucessiva de safra de soja, por exemplo, né? Então, assim, isso na realidade está afetando o Rio Grande do Sul, mas está afetando também a região do Mato Grosso do Sul, alguns outros estados. A gente teve quebras médias de 15%, 20% de safra de soja, alguns produtores perdendo mais de 60%, 80% da produção em função da seca. E né? que fica mascarado porque o nosso agro é muito
forte, né? Então você tem um crescimento do agro, mas que tá mascarada essa quebra ali dentro, porque você tem a sensação de que não, a gente tá só crescendo, mas a gente poderia estar muito melhor se a gente estivesse não tendo essa quebra, Exatamente. Né? E isso acaba sendo uma bola de neve, né? Enquanto a gente não cuida disso e vem impactando, na verdade, isso tem impactos não só sobre o PIB, mas também sobre a inflação, que está acontecendo agora com o preço do café, né? De que é uma tristeza. Sim, né? A gente teve praticamente o dobro do valor em um ano, triplicou nos últimos anos. O cacau foi outra cadeia também que é impactada com quebras. Então, isso, assim, já é muito tangível, né? Muito material, mas as associações, às vezes, ainda não estão tão claras na cabeça dos agentes, ou a gente ainda tem uma certa dificuldade, um vício, né, de trabalhar dentro dos modelos convencionais que a gente está acostumado. E aí, eu acho que as secas, especialmente, é algo que a gente consegue relacionar muito bem com essa questão florestal das chuvas, com né? esse impacto, né? Porque é o serviço ecossistêmico direto que ela presta, mas a gente tem também, com o agravamento da mudança do clima, que impacta sobre as secas, a intensificação de eventos extremos, como a gente viu no Rio Grande do Sul ano passado, né? E ali também a gente teve praticamente, fora todas as vidas, mais de 90 bilhões de prejuízo econômico, e que as florestas também podem prestar um serviço em termos de estabilidade climática através do armazenamento de carbono, né? Então, eu acho que quando a gente olha para essa vertente, né, de mercado financeiro, setor privado, tem algumas coisas muito interessantes acontecendo, né? Então, uma evolução, porque de uns tempos a gente tinha, por exemplo, os frameworks de reporte, né? Como o CDP, a força-tarefa de avaliação ali de... Como é que é a tradução disso? Vou falar em inglês mesmo, tá? Mas, enfim, a gente tinha os frameworks de reporte voluntários como o CDP, que é o Carbon Disclosure Project. Você tem a Task Force on Climate-Related Financial Disclosures e você tem também a Task Force in Nature-Related Financial Disclosure, que são ferramentas, digamos assim, que ajudam as empresas a avaliar, digamos assim, o impacto e dependências que elas têm em relação a clima, biodiversidade e reportar isso numa base comum. Tem outras iniciativas que são um pouco menos difusas, como a Impact, porque quando a gente olha para CDP, TCFD, TNFD, essas siglas todas, em geral, está muito olhando para políticas e práticas. E a Impact já vai no caminho, por exemplo, de olhar de fato para o impacto que aquilo está tendo, né? Então, quanto mais isso pode expor, digamos assim, fragilidades e lacunas ali dos negócios nessa interdependência e relação com ambientes naturais, acaba você tendo um certo receio de adesão, mas que eu acho muito interessante porque também existe isso, né? Para pegar um parêntese, que conforme os ventos mudam, né, na geopolítica internacional, você acaba conseguindo ver também muito claramente quem são os agentes, quem são as empresas realmente comprometidos com uma agenda de manutenção de florestas e de impacto, e quem vai dançando ali conforme a música, né? Porque também acontece muito disso. Mas isso é uma coisa que já vinha de um certo tempo e agora a gente tem talvez uma segunda leva de amadurecimento com uma difusão maior, né? De regulação de taxonomias verdes em diferentes blocos e países, e também... Essa questão da taxonomia, ela ajuda muito, né, Eduardo? A gente começa a colocar aí a bolinha na bolinha, o quadradinho no quadradinho, né? O que é, o que não é, o que impacta positivamente, o que é neutro, o que as regras começam a ficar um pouco mais claras, Claro, né? porque isso te dá parâmetro e consegue, de fato, você dizer, então, o que é sustentável ou não é, e o dinheiro está indo ou não para essas atividades. Então, isso é uma ferramenta, eu acho que ajuda muito, né? Nesse sentido, por exemplo, de direcionamento dos fluxos financeiros, que é o que basicamente movimenta a economia, né? E a nossa taxonomia brasileira, o processo de construção dela está sendo muito interessante, porque ele está sendo um processo muito colaborativo. Eu vejo, porque como a gente trabalha muito próximo aos reguladores, o Banco Central, a CVM, os profissionais que atuam, que entendem, que estudam, estão atuando na elaboração dessa taxonomia com muita propriedade, com muita realidade, né? Então, eu acho que vai ser uma ferramenta incrível mesmo para o país. Super. E tem outra coisa muito interessante também, que foi a adoção pela Comissão de Valores Imobiliários
do novo framework, né, do Board Internacional de Padrões de Sustentabilidade, que é o IFRS, que traz esses reportes financeiros sob uma ótica de dupla materialidade, né? Então, a partir de 2027, as companhias de capital aberto estão obrigadas a reportar tanto o impacto que elas sofrem em relação a riscos e variabilidades associadas a clima, né, e sustentabilidade, Perfeito. mas também como elas geram impacto sobre esses aspectos, né? Eu acho que isso também é muito relevante. Isso mostra um amadurecimento, só que eu acho que ainda tem um outro fator que, embora isso nos ajude, digamos assim, a avaliar o estado das coisas, isso não necessariamente transforma o estado das coisas de uma maneira com imediata, certeza, não. né? E aí entra um segundo grupo que eu acho que é um movimento muito interessante, que são justamente as novas políticas e barreiras, né, internacionais em termos de comércio, e a União Europeia, inclusive, tem estado muito à frente desse movimento, acho que não é o único caso, e por coincidência ou não, é um dos blocos, né, que tem mais sofrido, assim, impactos de mudança do clima, com ondas de calor e etc., e que começa agora a exigir, por exemplo, comprovação de rastreabilidade para commodities agrícolas produzidas, que elas têm que estar livres de desmatamento, seja legal ou ilegal, né, começam a exigir reporte e diligência de aspectos ambientais e trabalhistas na cadeia de fornecedores de grandes empresas. Então, além das empresas diretamente que comerciando para esses blocos, mas em toda a sua cadeia de fornecedores. E isso começa também tangibilizar o impacto comercial financeiro das transações e de produção de bens do que está ainda mascarado, intangível, que são justamente o valor que esses ambientes naturais eles nos fornecem, né? Então, eu acho que isso também cria uma pressão e um movimento de adequação que, enfim, apesar de relativizações que possam ser feitas a respeito disso, frente à urgência que a gente tem de preservação desses ambientes, eu acho que isso é bastante relevante, né? Então... E deixa eu te perguntar uma coisa, Eduardo. A gente está aqui falando, então, que a forma de fazer negócio, né? Os modelos de negócio relacionados, e que se relacionam com a floresta, que muitos deles se relacionam, e inclusive indiretamente, né? Alguns diretamente, outros indiretamente. A gente está aqui trocando essa ideia e entendendo que esses modelos de negócio precisam mudar. No mínimo, eles precisam entender a sua relação, né, com o meio ambiente e entender como eles impactam e como a falta desse cuidado impacta também, né, nesse modelo de negócio. E aí eu te pergunto, você tem visto, a gente já falou alguns aqui, mas você tem mais exemplos desses negócios que estão navegando bem nessa nova fase, que navegam bem com os ecossistemas, que entendem dessa economia da natureza? Tem exemplo prático da vida real? Sim, eu acho que aqui é bacana a gente trazer, por exemplo, algumas categorias de negócios que estão trabalhando diretamente nesses ambientes e cadeias florestais. Porque também eu vejo que tem duas vertentes, né? A gente tem, por exemplo, grandes corporações que vêm de modelos de negócio tradicionais, vamos chamar assim, com uma interface com ambientes naturais e que estão atuando nessa agenda, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos e, embora, como a gente estava conversando, né, algumas empresas mais ou menos comprometidas do que outras, mas eu acho que sim, existe esse movimento, mas eu acho que é bacana abordar talvez aqui um pouco desses novos modelos de negócio que justamente estão nascendo já com esse olhar enquanto raiz mesmo, core business, olhando para interface com ambientes naturais, extraindo valor a partir disso. Então, quando a gente olha especialmente para Jornada Amazônia e um pouco também no trabalho que a gente está desenvolvendo ali pela Jornada Amazônia da Fundação CERT, eu acho que a gente pode colocar 3, pelo menos, grandes grupos, que são os negócios que trabalham com os bens e produtos da floresta, então cadeias produtivas florestais de fato. Você vai ter, claro, as mais tradicionais, que a gente conhece, açaí, cupuaçu, mas você vai ter também Murumburu, Copaíba, Andiroba. Você tem uma série, na verdade, né, infinitas cadeias ali. E negócios trabalhando produtos acabados a partir disso, em modelo B2C, beneficiamento, insumos para a cadeia de alimentos e bebidas, para a cadeia de cosméticos. Então, esse talvez seja um dos grandes grupos.
A gente tem também os negócios atuando na agenda de restauração florestal, então na cadeia de restauração, de fato, olhando sejam para produtos ali produzidos em sistemas E agroflorestais. tem muito dinheiro na mesa para restauração florestal, né? Cada tem vez mais financiamento cada vez mais, tem dinheiro que vem de surgido. fora, né? Para esse grupo aí de negócio. Sim, e aí a gente tem também, por exemplo, a questão da restauração ecológica mesmo, modelos de negócio baseado em carbono. E aí tem, inclusive, alguns desafios, né? Uma série de desafios que a gente pode abordar também, mas seria esse segundo grande grupo de negócios que estão atuando nessa agenda da restauração. E também aqueles negócios que a gente apoia, que estão com soluções tecnológicas que são transversais, digamos assim, a toda a cadeia, né? Então, a gente pode pegar, por exemplo, alguns exemplos, eu acho, para tangibilizar isso, de repente nos ajuda a entender. E aí, alguns casos bem inspiradores de negócio que a gente tem apoiado, por exemplo, pela Jornada Amazônia ali, que é uma plataforma de suporte ao empreendedorismo e à inovação, desde o estímulo de talentos, criação de novos negócios e suporte a empreendedores que já estão ali em mercado. A gente tem diferentes programas para isso. Então, a Bossa Pack, por exemplo, é um negócio que ela está produzindo bolsas, mochilas, a partir de tecidos produzidos em aldeias indígenas. Então, eles têm uma linha onde os indígenas produzem os tecidos, fornecem, e eles instalam nas próprias aldeias uma infraestrutura tanto de impermeabilização com látex de seringueiras e borracha amazônica, com tingimento de cores a partir de também tinturas da floresta, e disponibilizam isso para o mercado a partir de um trabalho diretamente com os povos indígenas nessas aldeias. Então, é um modelo bem o que a gente fala ecossistêmico, né? Acontece ali naquela comunidade e gera valor, e o valor fica aonde está sendo produzido, né? Completamente. Você atua ali próximo, né, do seu espaço, digamos assim, de seu estoque de matéria-prima renovável, trabalhando diretamente com as comunidades locais, gerando emprego, renda. Então, é um negócio que eu acho muito interessante. Tem um outro negócio que se chama Apoena Industrial, na empreendedora Márcia, que ela desenvolveu uma tecnologia para o aproveitamento integral do babaçu. Então, o babaçu, ele é uma palmeira que tradicionalmente é explorada pelo que se chamam as quebradeiras de coco, né? Então, assim, é um trabalho braçal bastante oneroso e que você tem ali só o aproveitamento da amêndoa. A amêndoa, ela representa talvez mais ou menos 6% da massa desses frutos, e o restante, ali que são outras 3 componentes desse coco, acaba virando tudo carvão, assim, tem baixo valor agregado. Então, ela desenvolveu realmente maquinário, né, uma terceira geração já de aprimoramento dessa tecnologia, que permite aproveitamento integral do coco de babaçu, e produzindo diferentes produtos, inclusive um deles é um aditivo para redução de emissões de gás de efeito estufa na queima de combustíveis fósseis em veículos, né? Então, isso melhora muito as condições de trabalho e capacidade de geração de renda nessas comunidades, além de agregar mais valor ao produto a partir de um desenvolvimento tecnológico. Tem um outro caso, que aí ainda pegando talvez um exemplo mais relacionado à atuação diretamente nas cadeias, que é a Ecomodular. E a Ecomodular, ela veio de um outro empreendimento que era a Amazônia Smart Food, que são um casal de empreendedores que antes tinham um restaurante. Então, eles estavam um desafio de conseguir uma opção plant-based para clientes vegetarianos, veganos. Eles não conseguiam algo que tivesse a altura do que eles queriam de qualidade no mercado. Então, eles começaram desenvolvendo uma formulação própria de hambúrgueres de açaí e de tucumã. E a partir disso, eles identificaram que existia um problema na base das cadeias, que era justamente das condições de beneficiamento onde essas comunidades, muitas vezes extrativistas, trabalhavam. E eles criaram uma espécie de container desmontável que funciona com energia elétrica, inteligência das coisas, né? IoT, câmeras com identificação facial, uso de EPIs, que pode ser levado para contextos de interior, montado por 2 pessoas, e ali você tem toda uma infraestrutura produtiva para sanitização e controle de padrão de qualidade, por exemplo, de beneficiamentos de diferentes frutos. Que bacana. Então, é outro exemplo muito interessante. E aí você vai ter também os negócios que são essas tecnologias transversais. E aí, alguns dos desafios, alguns dos gargalos que existem, por exemplo, logística, financiamento. Você tem também, por exemplo, a questão de conectividade.
E em termos de logística, tem um caso muito interessante que se chama AeroRiver. Então, essa é uma empresa de empreendedores relativamente jovens, amazônidas, formados em instituições públicas ali da região e também no ITA. E eles estão desenvolvendo agora, conseguiram contemplar inclusive 10 milhões de reais no edital da FINEP, onde até o momento lá que eles tinham contemplado, a única outra empresa contemplada era a Embraer, para desenvolver... Que bacana! É incrível para desenvolver eles chamam de Volitan, é como se fosse um barco voador, mas na verdade ele é um veículo que navega com um voo de superfície sobre rios em altas velocidades, com consumo energético otimizado. Então isso te permite superar, né, barreiras de distância, de escoamento, de velocidade. Tem uma série de outros benefícios que impactam não só cadeias produtivas, mas também a vida das pessoas, né? Então, assim, atacando uma dor real de um contexto de floresta tropical gigante por pessoas ali formadas justamente em instituições de ensino públicas, né, nacionais, e a partir de uma dor, de um conhecimento muito próprio da realidade local. E aí... E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu já vou começar porque a gente vai começar a ir para o final. Então, vamos voltar aqui para essa parte. Legal, eu vou conectar já a nossa última pergunta com essa parte aqui que a gente falou dos negócios. Claro. Tá? Então, vamos lá. Com tanto exemplo inspirador, Eduardo, de negócios com um novo modelo, né, de econômico, financeiro econômico, eu queria saber a sua opinião, e aí, bem honestamente, sem medo de responder, que se a gente olhar para frente, que tipo de apoio institucional, financeiro ou até mesmo cultural poderia acelerar a virada de chave para que mais florestas vivas sejam também fonte de renda e dignidade? O que precisa fomentar para um futuro, o futuro que o Brasil que eu quero, né? O que a gente precisa trazer para a questão? Sim. Eu vou abordar aqui, talvez, de duas perspectivas. Uma perspectiva um pouco mais ampla e depois aterrissar um pouco no caso prático, como a gente vem discutindo lá atrás essa questão das grandes cifras e a realidade dos negócios, né? Então, eu acho que a gente tem, sim, um problema sério em relação ao fato dos nossos sistemas econômicos não terem ainda uma forma de internalizar, né, digamos assim, esse valor que os ambientes naturais possuem e dos serviços que eles prestam, né? Então, assim, tem até quando a gente fala, por exemplo, da questão de carbono, que talvez seja um dos aspectos que mais está maduro por conta dos mercados de carbono, que vem lá desde atrás, assim, mecanismos de precificação interna nas empresas, que poderiam até talvez servir como referência para esse desenvolvimento, mas eu acho que tanto da parte de empresas, agentes financeiros e governos, falta ainda a gente conseguir, de alguma maneira, trazer isso para dentro dos balanços, né? Inclusive, tem algumas iniciativas muito legais tentando trabalhar com isso, como, por exemplo, a The Land Banking Group, tem algumas startups, inclusive, da Jornada Amazônia, que tentam trabalhar nesse sentido também, como a Landprint. Então, eu acho que existe, de certa maneira, um esforço, pelo menos setorial, ainda tímido em relação a isso, mas que precisa estar refletido, acho, no quadro das organizações, no quadro institucional dos países. Eu acho isso muito importante, porque existe uma lacuna de financiamento, existe uma discrepância enorme. Você estava comentando, por exemplo, dessa verba que existe disponível, né? Tem muitos investidores querendo olhar para essa agenda, mas além das questões que a gente enfrenta, né? O pessoal costuma falar muito do risco Brasil e essas questões de flutuação cambial, inclusive o Brasil, você deve saber até melhor do que eu, tem sido um laboratório financeiro muito interessante para essa agenda, né, de restauração e conservação de ambientes naturais. Mas eu acho que ainda existe, especialmente do ponto de vista de política externa, né, e de geopolítica, uma lacuna de financiamento e de compromisso muito grande dos países que foram, digamos assim, os principais vetores de degradação historicamente, em contribuir para que o sul global, né, os países em desenvolvimento, consigam adequar suas rotas de desenvolvimento e tecnológico e econômico para atender, digamos, o que são umas demandas de uma governança global mesmo. A gente sabe que todo mundo precisa, a gente sabe que é importante, mas tem, né, uma diferença, né, uma desigualdade histórica em relação aos países que conseguiram se desenvolver economicamente a partir dessas atividades que hoje são entendidas como poluentes, prejudiciais e danosas, mas não tem, digamos assim, um reflexo de como isso se reverte, então, para que o desenvolvimento econômico global consiga caminhar num caminho mais saudável com o apoio desses países que já se desenvolveram. Eu acho que isso é um ponto muito importante da gente trazer para a discussão também, né? Sem nem entrar em reparação de perdas e danos, essa outra toda a questão. Porém, ok, isso são coisas
de novo, né, são distantes, são intangíveis, é muito complexo e às vezes tem um pouco potencial de intervenção, talvez, de nós enquanto indivíduos ou até mesmo organizações, de causar um impacto real ou imediato em relação a isso. Porém, da perspectiva de realidade prática desses negócios que a gente está discutindo, né, desses empreendedores que estão tentando trabalhar a partir dessas cadeias, criando soluções, superando esses desafios de mercado, eu acho que ainda assim existe também um movimento muito tímido e aquém por parte do setor privado e das empresas de engajamento com essa nova economia, com esse novo setor. Então, enquanto papéis, eu acho que a indústria, né, o mercado financeiro, podem cumprir um papel muito importante de ajudar a tracionar essas soluções, então, via setor privado, indústrias, empresas, seja como demandantes, clientes, co-desenvolvedoras, né, dando suporte tanto mercadológico quanto intelectual e capacidade de desenvolvimento para acelerar algumas dessas soluções em curso, onde a gente tem várias oportunidades de aderência e algumas empresas tentando atuar nessa agenda, mas às vezes ainda essa questão da maturidade, né, e da implicação de fato, ela está um pouco aquém, então eu acho que tem bastante... Você acha que está aquém por falta de conhecimento por parte das indústrias, das empresas, ou você acha que tem outros fatores? Eu acho que tem outros fatores. Eu acho que sim, ainda existe um gap de conhecimento, de uma lacuna, e às vezes é difícil para a gente que está muito dentro da bolha conseguir observar isso, porque a gente acha que o setor privado talvez está maduro, mas não está tão maduro quanto, né, a gente imagina ou quanto poderia. Mas mesmo quando essa maturidade existe, né, e aí por parte, por exemplo, de quadros ali, onde você tem pessoas na frente ou operacional ou tática, e até mesmo, né, em nível estratégico de gestão, as estruturas ainda, né? Tudo assim, como os resultados econômicos das empresas são mensurados, a definição de sucesso, né? Do que uma empresa que está entregando, que está desempenhando bem para uma precificação de ações, por exemplo, eu acho que ainda não consegue, né? Tangibilizar, digamos, o valor de um envolvimento e de um investimento nessas cadeias reverte, e isso acaba entrando como um fator de contrapeso numa balança de o quanto de equipe, quanto de dinheiro você dedica, por exemplo, a se engajar com essas frentes, né? Então, isso falando de setor privado, digamos, economia real produtiva, né? Se a gente pega o setor financeiro, a gente conversou até um pouquinho antes, mas eu acho que pensar, né, formas da gente conseguir ter mais fluxo financeiro em capital paciente, tem se falado muito em capital concessional subsidiado, a própria filantropia acaba entrando com um papel aqui com os mecanismos de finanças mistas, né, para a gente conseguir, tanto em termos de capital de risco quanto de empréstimos, né, com menos barreiras, com melhores condições, que possam realmente ajudar esses negócios a se desenvolverem, porque existe, eu vejo, uma urgência da gente acelerar a construção dessa nova economia que a gente está discutindo, né? Porque começa a já bater na porta, como Exato, a gente, né? O tempo alguns exemplos tá esgotando, né? Discutiu aqui, e não é só uma agenda de conservação ambiental, né? Eu acho que isso é uma agenda de desenvolvimento, é uma agenda de estabilidade econômica, é uma agenda de controle da inflação e é uma coisa que é do interesse da sociedade como um todo, dos atores econômicos como um todo, que transcende uma questão de uma responsabilidade só estatal ou do governo, né? Então... eu acho que o fato da gente estar aqui conversando sobre isso já mostra que o mercado financeiro já entende que essa pauta precisa ser explorada, essa pauta precisa concretizar na economia real. E aí eu já vou encaminhando o nosso papo para o final, mas ele não termina aqui. Por quê? Porque o 3F Talks é só uma entrada, uma degustação dos assuntos que a gente vai falar no 3F, que é o evento de Futuro Finanças e Florestas que acontece dentro do Banco Central em outubro. Então, dá vontade de conversar muito mais, né, Eduardo, sobre o assunto. Tem muita coisa para falar, mas a gente vai encerrando aqui e guarda o restante para outubro. Quero aproveitar para perguntar, então, insights finais para onde a gente vai levar essa nova economia. Ótimo.
Eu acho que, especialmente, a gente comentou, inclusive, no começo da conversa com a COP30, né? Tem um momento e uma movimentação de atores e agentes bem interessante acontecendo. E eu acho que a gente precisa olhar para isso como uma oportunidade, não pensando só no evento da COP em si, porque é isso, né? É um evento pontual, mas o que a gente consegue construir até lá que depois possa virar uma agenda dos anos que vêm a seguir, porque é muito trabalho a ser feito, são muitos desafios e a gente tem uma janela de oportunidade que se fecha à medida que a gente perde esse tempo, então, mas eu acho que mais do que nunca... É um caminho sem volta. É um caminho sem volta e eu acho que mais do que nunca a gente tem uma oportunidade agora de agir e de construir uma atuação sólida, consistente desses vários atores e agentes, assim, todo mundo dar as mãos, né, e se reunir em torno dessa agenda, porque eu acho que a transversalidade dela é crítica e fundamental, assim, para a economia, para a sociedade como um todo. Então... Acredito nisso também. Compartilhamos, então, a mesma vontade de futuro. É isso, e tomara que seja uma oportunidade real para a gente conseguir avançar nessa agenda, né, que a gente tanto precisa. Muito obrigada, foi ótimo. Adorei, Eduardo. Obrigada, eu que agradeço. Viu? Valeu. Está no ar o 3F Talks, um podcast by Fenasbac.